Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos também. Dessa vez já chegou a hora de destrinchar o primeiro pedacinho do capítulo 50, a lamentação pela morte do Jacó. Eu já falei para você em outros vídeos como é que a gente prossegue fazendo coisas sem saber o que está fazendo. E hoje, nesse vocabulário, eu vou mostrar para você mais algumas dessas coisinhas. Vamos a isso? Então José se lançou, ou lançou-se, sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Essa maneira de contar deixa a história ainda mais dramática, né? Lançar-se sobre o rosto de seu pai, chorar sobre ele. Quem também chorou sobre algo foi Jesus, em Lucas 19:41. Chorou sobre Jerusalém na sua entrada triunfal, pois viu o fim que ela teria. Todas essas palavras já foram vistas em leituras anteriores. Por que você não dá uma revisada enquanto ainda estamos aqui? Em todas elas, eu adiantei alguns livros para você pesquisar mais. Procure especialmente as que estão em negrito. Bom, feito tudo isso, José ordenou aos seus servos, os médicos. Eu disse servos? Médicos? Disse sim. Portanto, o médico daquele tempo não precisava usar um jaleco branco, nem fazer questão de ser chamado de doutor. Era apenas mais um servo. Eu já falei no vídeo de abertura deste canal que praticamente todas as profissões são provenientes da Bíblia, inclusive o médico. Mas alguém achou melhor dar o título de pai da medicina a um grego, Hipócrates, e assim ficou até o dia de hoje. Que hipocrisia, não? Olha só o que os médicos do Egito faziam. José pediu para que eles embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Você faz ideia do trabalho que dá para se embalsamar alguém? Olha só. O processo mais caro e comum para a elite e faraós seguia vários passos principais. O primeiro era a remoção do cérebro. Um gancho de metal era inserido pelas narinas para extrair o tecido cerebral, que era descartado, pois não era considerado importante. O segundo passo era a remoção dos órgãos internos. Uma incisão era feita no lado esquerdo do abdômen para remover os órgãos internos como pulmões, estômago, intestinos e fígado. O coração, considerado o centro da inteligência e emoções, era deixado no corpo. Em terceiro lugar, a preservação dos órgãos. Os órgãos removidos eram limpos, secos e armazenados em vasos especiais, chamados vasos canópicos. Em quarto lugar, veio a secagem do corpo. O interior do corpo era limpo com vinho de palma e especiarias, e em seguida o corpo inteiro era coberto e recheado com natrão, um tipo de sal natural, por 40 a 70 dias para remover toda a umidade. Em quinto lugar, recheio e preparação final. Após a secagem, o corpo era lavado e as cavidades ocas eram preenchidas com linho, serragem, ervas aromáticas ou outros materiais, para restaurar uma forma realista. Depois disso, em sexto lugar, é a hora do enfaixamento. O corpo era meticulosamente envolto em centenas de metros de faixas de linho. Amuletos protetores e prestes do livro dos mortos eram colocados entre as camadas para proteger o falecido na jornada para a vida após a morte. E a fase final é o sarcófago, em sétimo lugar. A múmia completa era então colocada em um caixão decorado, que é o sarcófago, e entregue à família para o enterro final na tumba. Tudo isso foi feito com Jacó. Mas ainda tinha métodos alternativos. Para pessoas menos abastadas, métodos mais baratos estavam disponíveis. Um deles envolvia a injeção de óleo de cedro na cavidade abdominal, para dissolver os órgãos que depois seriam drenados, deixando apenas a pele e os ossos antes do tratamento com natrão. Outros simplesmente enterravam seus mortos em covas rasas no deserto, onde o calor e a areia seca mumificavam naturalmente o corpo.
Tá na internet. Será que Hipócrates aprendeu essas técnicas no Egito? Eu nunca ouvi falar sobre corpos embalsamados na Grécia. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Ali no item 4 está dizendo de 40 a 70 dias na secagem do corpo, mas de qualquer maneira os egípcios o choraram 70 dias. A essas alturas, você já deve ter observado como alguns números se repetem com mais frequência. 40, por exemplo, foi o tempo do dilúvio, 40 dias e 40 noites. Isaac e Esaú estavam com 40 anos quando tomaram esposas para si. Deus combinou que 40 dias viriam a ser 40 anos em Números e em Ezequiel. Isaías caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, que é o Sinai, com uma pequena raçãozinha que Deus deu a ele no primeiro livro dos Reis. Até Jesus foi tentado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. É sempre dia e noite. Aí diz que os egípcios o choraram 70 dias. Os egípcios entraram na história desde o capítulo 12, quando Abraão foi peregrinar por lá, pelo Egito, e levou Agar de presente. Agora, dos 70 dias e choro, tem muito o que falar. Você aprende muito lendo Jazar. Quanto ao número 70, é outro que tem grande importância. Davi, por exemplo, morreu com essa idade. Só que é preciso fazer uns cálculos e às vezes o resultado é diferente. Moisés chamou 70 anciãos para ajudá-lo a julgar o povo, no capítulo 11 de Números. Depois, Jesus também chamou 70 anciãos para ajudar os apóstolos a disseminar a palavra em Lucas 10, dos versículos 1 ao 24. Tem reis tendo 70 filhos. Isaías avisou, Jeremias avisou ao povo que, se não endireitassem, iriam ser cativos por 70 anos. Endireitaram, então cativeram neles, até Daniel foi levado. Passados os 70 dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó. Aí vem uma dúvida ou questão. José é que é praticamente o Faraó, porque é que ele precisaria achar graça aos olhos da casa de Faraó e rogar para dizerem qualquer coisa aos ouvidos de Faraó? Estranho, não? Nada novo aqui, só chamando a atenção ao que Jesus rogou em Mateus 9 com relação à seara de Deus. E no capítulo 5, versículos 29 e 30, tem pelo menos 3 palavras saídas deste vocabulário, com certeza. Eu agora vou falar doce. Se um dos teus membros te escandalizar, arranca-o e lança-o fora. É o conselho de Jesus. Mas José continua no versículo 5. Meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Até agora a gente não sabia que Jacó tinha cavado a própria cova, né? Em 1 Crônicas 16:14, consta que o rei Asa, bisneto de Salomão, também tinha cavado a própria cova. Quanto à jura que Jacó fez José jurar, relembre que Jesus disse em Mateus 5, dos versículos 33 ao 37, não é para jurar por nada, nem por ninguém. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Em João 5:43, lê-se: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Era mais uma das disputas entre Jesus e os judeus. Tudo porque ele disse no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você está sabendo quantos Jesus há pelo mundo hoje? Faça uma busca na internet, até no Brasil tem. Todos aceitos. O sepulcro de Jacó, que ele cavou para si mesmo, está na terra de Canaã.
pois já a considerava sua desde que foi prometida a Abraão. Portanto, ali quis ele ser sepultado. Os pais dele já tinham sido sepultados ali mesmo. Agora, pois, José pede a Faraó que possa subir à terra de Canaã para sepultar seu pai. Então voltará. Sempre que for falar da saída do Egito, o verbo será subir. E isso vai ser repetido muitas vezes, especialmente depois do Êxodo. Mas o verbo voltar passou tão despercebido que eu nem o destaquei separado no capítulo 38, versículo 22, quando o amigo de Judá voltou de sua busca pela prostituta. Porque o mais comum é usar o verbo tornar. Tornar significa voltar, porém, cada palavra é uma palavra. E é claro que Faraó ia dizer sim, de boa vontade, como você vai ver a seguir. Pois José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, que é, em outras palavras, toda a casa de José e seus irmãos, é ou não é? É trocar 6 por meia dúzia. Mas o que pode ser detalhado nesses 2 versículos? Faraó ordenou a toda a sua gente que acompanhasse José, ou morreriam. Mas você só fica sabendo disso se você ler Jazá. Ou você acha que todos os servos de Faraó e todos os anciãos subiriam com José assim, sem mais nem menos? Os irmãos de José nós já conhecemos, mas quem são os irmãos de Jesus? Qualquer que fizer a vontade de seu Pai, que está nos céus. Foi ele quem disse em Mateus 12,50. O versículo 8 prossegue dizendo que somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E os outros animais? Cadê os jumentos e os camelos? E esses meninos têm que ter nascido aí, né? Pois os que vieram com eles devem estar adultos a essas alturas, depois de 17 anos. No versículo 9, ainda seguindo as ordens de Faraó, subiram também com José tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Que procissão, hein? Será que foi daí que surgiu o concurso? Eu não achei em outro lugar antes ou depois daqui, mas não está aí até o dia de hoje. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, que é o rio Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. No versículo 1 eu destaquei o choro, e agora eu destaco o pranto, pois como eu disse nesse instante com relação ao voltar e tornar, são sinônimos, mas cada palavra é importante. Agora, quanto à eira do Espinhal, que está além do Jordão, deveria estar próximo à cova que Jacó cavou para si, pois quando chegaram ali, fizeram um grande e gravíssimo pranto. Tanto que, vendo os moradores da terra, que eram os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. E vamos fazer uma pausa, porque tem muita coisa a ser analisada nos versículos 10 e 11. Da eira do Espinhal não se tem mais notícias, mas do Rio Jordão, que ainda não tinha sido apresentado, vai haver leituras importantíssimas. Aí, Jesus foi batizado no capítulo 3 do livro de Mateus. E na história de Josué, não tem como não se encantar na travessia do povo para entrar na terra prometida. Continua o versículo 10, dizendo que ao chegarem à eira do Espinhal, fizeram um grande, gravíssimo pranto por 7 dias. E a gente começa a pensar, como foi isso? Ficaram ali mais uma semana chorando, depois que chegaram? Deixa pra lá. Do luto que os moradores da terra, os cananeus, viram, tem uma coisinha a acrescentar. Pois no capítulo 27, 41, Esaú disse: no seu coração chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando Jacó tomou a bênção dele, os cananeus disseram: é este o pranto grande dos egípcios.
Porque os cananeus os definem como egípcios. Eu falei no versículo 8 que os meninos que têm que ter nascido no Egito não acompanharam o enterro. Então, olha só como os cananeus os viram, pois assim eram os egípcios na antiguidade e todo o povo da terra. Essas representações provavelmente são dos servos, não é? Fazendo trabalho braçal. Agora já são os deuses egípcios que ainda estão por aí. Olha lá, cada um com a sua cruzinha. Sabia que essa coisinha ali que parece uma chupeta, dizem que é uma cruz, a cruz egípcia? Mais algumas imagens com fotos diversificadas. E agora, alguém já está passando dessa para outra, se mumificando. Olha lá a cruzinha na parede. E o olhão esquerdo de Horus. Em outros vídeos eu já toquei no assunto da troca da cor da pele, mas parece que não tem aceitação. Está bem clara em Levítico 13:13, segundo Reis 5:27. E provém da praga da lepra. É só ler, está na Bíblia. Tem também os albinos, Esaú e Davi. Segue o versículo 11 dizendo: por isso chamou-se seu nome Abel Misraim, que sumiu do mapa. Consta que Abel Misraim está além do Jordão. Você deve lembrar que Caim matou Abel, né? E Misraim é o filho de Cam, que edificou o Egito. Será que é referente a esses dois personagens a origem deste nome? Ninguém disse. Eu só sei que o nome Abel é usado em outras cidades. Uma delas, Abel Bet Maaca, é no Líbano. Na Bíblia está em 2 Samuel 20, dos versículos 14 a 26, com uma história interessante, inclusive com participação notória de uma mulher. Essa cidade está no mapa na minha Bíblia, mas outra chamada Abel-Mai, que está no capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, versículo 4, essa também desapareceu. Antigamente, os nomes tinham justificativa para serem chamados por aqueles nomes. Continua o versículo 12 dizendo: e fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efrão o Heteu, em frente de Manre. Mas não foi tão simples assim, pois até que conseguiram finalmente enterrar Jacó, houve uma grande guerra que mudou todo o rumo da história. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só posso adiantar que Esaú morreu nesse evento, pois na Bíblia não se fala mais nele. Está no capítulo 56 de Jazar. Eu já falei para você baixar e ler? Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem encerra por aqui. O próximo vídeo será a leitura da segunda historinha, que também será interessante e também tem coisas a serem acrescentadas. Até lá! Já estamos tratando da saúde do nosso espírito. Agora é hora de tratar também da saúde do nosso corpo. Você já ouviu falar que mente sã em corpo sano, o segredo de vida longa? Você quer uma boa vida? Então cuida do espírito e cuida da saúde física. Eu agora faço parte dessa empresa aqui que trabalha com produtos naturais à base de ozônio. Você já ouviu falar? Você sabe que nós estamos todos inflamados porque a nossa comida nunca mais vai ser como era antes? Você sabe que você pode cuidar através do ozônio dos seus ossos, da sua circulação? Isso tudo é interno e por fora também. Seus cabelos, sua pele, seu cheirinho, seus pés, tudo tratado à base de ozônio. Quando você quer saber mais informações e saber como funciona essa empresa, conhecer melhor a Ozontec e os produtos que ela proporciona, é só dar um toque no 11 998 19 12 23 e eu passo mais informações, inclusive com depoimentos de pessoas que usaram e viram o resultado. 011 998 19 12 23. Vamos tratar também da nossa saúde física.